E aí, meus amigos do Ejapa, Daniel com vocês aqui para mais um vídeo do canal. Cara, e eu tô aqui no mesmo lugar, na continuação daquele vídeo que eu falei sobre o Corona. Eu falei que ia falar de guerra, cara, eu ia deixar para outro dia, mas aproveitei aqui que o dia tá bonito, cara. Olha que tarde bonita que nós estamos passando agora aqui, com muito sol. E as árvores ainda estão secas, viu, gente? Não tem ainda aqui na nossa região o sakura, mas vai ter em breve. E aí eu resolvi falar. Então vamos lá, eu vou contar uma história para vocês, que não adianta eu relatar que história todo mundo conhece, mas eu vou contar uma história que foi contada por uma pessoa, uma senhorinha, que foi minha vizinha, e ela viveu aqui, lógico, ela é japonesa, ela era criança na época da guerra, e ela sofreu, ela passou por todos os problemas que a época da guerra podia causar para as pessoas, né? Então, vem comigo nesse vídeo que nós vamos falar desse assunto tão inusitado que foi a guerra que se findou com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, pessoal, é o que eu estava falando. Eu vou contar essa história aqui que essa senhorinha contou pra mim. E ela é uma pessoa muito boazinha. Ela fez até um chale pra mim, chama chale. Eu tava tentando lembrar o nome, aqueles de pôr no pescoço, assim, porque ela falou que fez pra filha, a filha não quis. Que a filha dela morava em Tóquio, ela queria tanto fazer pra filha e a filha não quis. E aí ela fez pra mim um outro que eu gostei, mas não servia aquele. Ela fez um pra mim. E é o seguinte, cara. Ela acabou se abrindo com a gente por conta da da filha, sabe? Não dá tanta atenção pra ela naquele momento. Acho que ela tava triste, chateada. Ela acabou contando, né? Ela tava contando pra gente, cara, que na época da guerra, no auge mesmo da guerra, quando o Japão já tinha gasto muito recurso por uma guerra que não fazia mais sentido algum para a população, fazia sentido somente para o pessoal militar, que era eles que estavam com orgulho ferido, e eles queriam a todo custo aí impactar o domínio japonês por todos os lugares, né? E acabou que a população pagou muito caro por isso, né? E ela conta, cara, que chegou num ponto de não ter mais o que comer, cara. E não ter o que comer não é não ter o que comer na sua casa. Você vai na casa de alguém, tem pra comer, ou você sai na rua, vê alguém comendo. Não, não tinha o que comer. Ninguém tinha o que comer. E não sei se vocês já ouviram falar, tem uma espécie de matinho. Acho que é bordoega aquilo. Não, não é bordoega. Eu não lembro o nome agora. Mas aí no Brasil tem. É um capim, cara, é um capim, mas tem gente que come, dá pra fazer salada com aquilo. Meu pai mesmo é uma pessoa que gosta daquela salada lá. E o que eles faziam, cara? Eles andavam coletando essas coisas. Aqui o vídeo talvez vai ficar um pouquinho ruim por conta dos carros que estão passando, viu, gente? Mas fazer o que, né? É uma área mais movimentada, acaba tendo barulho. E eles pegavam esses matinhos, cara, no início comiam como salada, mas chegou num ponto que ficou tão escassa a comida, não tinha mais, a comida era racionada, era fracionada, né? E ela conta que não tinha o que comer, aí elas pegavam esses matinhos, né, que tinha, e colocava água e colocava esses matinhos e fazia uma sopa, cara, com isso aí, bem ralinha. Quando muito eles conseguiam, eles colocavam arroz. E daí sim vem uma explicação por que o japonês é tão aficionado com esse negócio de arroz, cara. Você vê, eles não tinham nenhum arroz para comer. Então hoje eles se preocupam muito em manter uma produção sólida de arroz, cara. Eles falam que pode faltar tudo, só não pode faltar o arroz, né? E aí o que acontece, cara? Eles tinham que comer esse capim, cara, esse matinho. E ela falou que não era roça não, ia procurar no mato, nas ruas. Onde achasse o matinho, coletava e comia. E todo mundo queria, porque não tinha, então era escasso até achar esses matinhos. E conta ela que para economizar lenha,
querosene, sabe? Economizar os combustíveis que precisava para fazer fogo, tudo. Eles pegavam e colocavam, como que fala? A panela para cozinhar, e dentro da panela eles colocavam pedras, que era para manter o calor. Então, aquilo ali mantinha o calor e economizava o combustível. Depois de pronto, né? A sopa elas pegavam e comiam aquilo. Então era uma época muito difícil, cara, muito difícil. O governo obrigava eles a, a parte da renda deles ser enviada para o governo para poder usar com fins militares. Também eles tinham, como que eu vou falar, que pegar parte da produção ia para os exércitos, então não sobrava a população comer. E é um tempo difícil, cara. Ela sofreu muito. Ela conta que quando criança, né, ela era, na verdade, ela não era mais criança, já era uma mocinha, né? Ela conta que era tudo muito, muito difícil na casa dela. Passavam muita necessidade, cara. E daí veio, cara, o pós-guerra, né? E os japoneses antigos, né? Trabalharam tanto para construir esse país e dar valor nele, né? Reconstruir, na verdade, né? Coisa que o jovem hoje japonês, ele não sabe, cara. Na real, ele não dá o valor necessário que precisa ser dado, né? E isso por conta de ser como é, né? Do tempo vai passando e, como que eu digo assim, e as pessoas esquecem, sabe? A história às vezes deixa no ar, né? Passa. E as pessoas vão passando. Os filhos dessas pessoas foram se preocupando em trabalhar e acabaram não passando para os filhos. E os filhos em si foram crescendo com a mentalidade de trabalhar e se preocupando cada vez menos com tudo. E aí a gente vê, cara, uma fração hoje do Japão entrando em decadência. Por conta de gente que não quer trabalhar, de gente que não quer fazer as coisas que precisam ser feitas. Então é complicado, cara, é complicado. Mas, sabe, isso explica muito os costumes mais antigos do Japão, do povo, de como é cada cidadão e coisas que às vezes a gente não consegue entender por conta de que a gente não viveu isso, né? Nós brasileiros não passamos por isso, não vivemos isso. Então, sabe, é um choque cultural mesmo. Pra mim que vivo aqui, cara, e respeito os costumes deles e procuro muito entender. E agora que eu falo japonês, cara, eu procuro conversar muito com eles porque eu gosto e ler, eu tenho lido bastante e cada dia mais, e eu procuro me informar sobre a história, né? Porque uma coisa é a história vista de fora, outra coisa é a história contada pelo cidadão, né? Não contada só pelo fato, mas contado pelo cidadão, porque o fato às vezes é de um jeito, mas a história que está dentro do cidadão, né, da pessoa que passou por aquilo é diferente, né? Eu vejo o meu avô, cara, ele contava como que era as coisas aqui do Japão, velho. Meu avô, cara, ele morria de medo que a gente ia vir pra cá. Ele falava que aqui era muito ruim, mas o meu avô, ele saiu daqui num pós-guerra, cara. Então, ele era aí soldado e ele precisou ir embora. Na primeira folga que ele teve para ir para casa, cara, ele abandonou o exército e fugiu. Ele falou assim: eu era bucha de canhão, cara. Você sabe o que é bucha de canhão? Meu avô ia na frente para tomar tiro. Então, na hora que o canhão disparava, que tinha que carregar, e uma pessoa carregar, e as buchas entravam na frente para tomar tiro e não acertar a pessoa que estava operando o canhão. Então você vê, cara, meu avô era um soldado desse, de baixo nível mesmo. Então, primeiro momento ele debandou, porque a nossa família é uma família já que tinha uma tradição em combate, tudo, mas o meu avô não era tradicionalmente um guerreiro. Então, ele vinha de uma família que tinha uma tradição até de combate, mas que não era combatente. Então, ele foi ser bucha de canhão, cara. Então, complicado, complicado. Então, aí você vê por que ele falava triste da gente vir pra cá, tudo, apesar dele gostar do Japão e saber que o Japão estava mudado bastante, mas ele não estava aqui. A lembrança dele interna era do Japão ruim, que ele saiu daqui na época da guerra, da primeira, né? Pós-primeira guerra. Então, que na verdade, gente, quem não sabe disso, não se atenta,
Da Primeira Guerra Mundial para a Segunda, o tempo foi curto. E alguns países sequer terminou a guerra, viu? O Japão é um deles, a guerra continuou aqui. A Primeira e a Segunda Guerra se emendaram, igual vários países da Europa. Então não acha que foi uma guerra e depois de um tempo teve outra, não. Foi uma, e aí deu uma apaziguada, trégua de alguns lados, mas em algum lugar o pau continuava comendo. E aí continuou comendo na Segunda Guerra, cara. Então, infelizmente, cara, eu tenho aversão à guerra, a armas, e quem me conhece sabe como que eu sou nessa parte. Eu sou contra todo tipo e qualquer tipo de violência. Eu acho que a coisa esquenta porque ambos os lados não sabem ouvir ou não querem ouvir. E aí dá no que dá, né? Então, é isso aí, cara. Isso aí é uma história que eu queria contar, que a senhorinha contou da época que ela passava necessidades. Talvez com isso aí a gente consiga compreender um pouquinho de tudo que acontece do Japão e até consolida a história que eu contei no vídeo anterior sobre a demanda em busca de comprar papel higiênico que não precisava, né? Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe na sua rede social, deixa teu like. Se você tem uma história parecida, deixa aí nos comentários. Se você não quiser deixar nos comentários, várias pessoas me perguntam, me manda por e-mail ou entra no nosso site, tá tudo aí embaixo o link, e me manda por lá a tua história, que eu com certeza eu vou ler, que eu leio tudo que vem. Às vezes não respondo todos os comentários, mas não tenha dúvida, eu leio todos os comentários, por isso eu sei quando as pessoas estão me ofendendo. E aí, se você quiser, deixa até no comentário ou no e-mail que eu posso contar a tua história aqui, eu conto. Não preciso falar nomes, nada, se você não quiser, só para mais gente conhecer. E isso é muito importante. Olha, cara, vamos tentar filmar um passarinho que tá ali. Muito bonito, cara. Vamos ver se eu consigo pegar ele no zoom. Olha que passarinho bonito, cara. Dei sorte agora, hein? Olha isso. Alguém conhece esse passarinho aí? Acabei perdendo ele. Mas é isso aí. Então eu vou ficando por aqui. Daniel do Ejapa. Valeu por assistir o vídeo até esse momento. Um grande abraço para você. Fui!